Olá pessoal, dando continuidade às nossas mini palestras informativas para os educadores do estado do Maranhão, hoje nós vamos falar de um tema complementar ao que falamos na semana passada. Faremos uma breve análise sobre a situação dos professores contratados pelo estado do Maranhão. Como sabemos, desde 1997, o estado do Maranhão tem, ano a ano, contratado professores em caráter precário para complementar o quadro de educadores do estado. No começo eram 3.000 contratados, depois o estado passou para 5.000 contratados, depois 8.000 contratados e agora recentemente chegou ao incrível número de 13.000 professores contratados. E a situação dos professores contratados é muito particular, porque o estado do Maranhão, valendo-se de um artifício jurídico, a meu ver, totalmente ilegal, burla direito desses professores em caráter remuneratório. Vou explicar em detalhes para que todos tenham a consciência dos seus direitos. Como todos sabem, os professores contratados não fazem jus ao recebimento da chamada gratificação de atividade do magistério. Na verdade, eles fazem jus, porém o estado do Maranhão não paga essa gratificação a esses professores. De modo que eles, mesmo estando em sala de aula, desempenhando as mesmas atribuições e funções dos professores de carreira, recebem apenas, a título de remuneração, pura e simplesmente o vencimento básico da categoria. Vejam, isto significa uma redução salarial da ordem de 100% para esses professores. Em outras palavras, os professores contratados recebem metade e às vezes menos da metade do que recebe um professor de carreira, significando uma precarização do ensino e, na prática, uma burla ao direito desses professores, como agora eu passarei a demonstrar. A gratificação por desempenho de atividade do magistério, chamada GAN, está prevista no artigo 60 do Estatuto dos Educadores. Vou ler rapidamente o que diz o artigo 60. A gratificação de atividade de magistério será calculada sobre o vencimento base nos percentuais de 1. 100% para os professores de nível médio, 2. 130% aos professores e especialistas portadores de nível superior e professores que trabalhem com excepcionais. Como se vê da construção legislativa da GAN, gratificação por desempenho de atividade de magistério, esta é uma vantagem de caráter geral, difusa, concedida pelo desempenho da função especial de regência de classe. Ponto. Logo, todos que estejam em desempenho de regência de classe deveriam fazer jus à referida gratificação. Por que então será que o estado do Maranhão não paga a GAN para os professores contratados? Realmente, esta situação representa uma burla. A gratificação, a GAN, ela é na realidade uma gratificação, segundo os doutrinadores do mundo jurídico, uma gratificação propter labore, ou seja, uma gratificação em razão do trabalho. Desempenhar aquela função, desempenhar aquele trabalho, o servidor tem direito àquela gratificação. Bem, o estado do Maranhão não paga a GAN aos professores contratados, violando dois princípios fundamentais, princípios constitucionais do nosso ordenamento jurídico. O primeiro princípio é o princípio da isonomia, e o segundo princípio, o princípio da reserva legal. O princípio da isonomia é de simples entendimento e se reporta a uma definição do Rui Barbosa: tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de modo desigual. Cabe nesse momento uma decisão, uma oportuna decisão do Superior Tribunal de Justiça, que eu peço permissão para ler, é bem simples. Isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Agente de segurança judiciária do quadro permanente do Conselho da Justiça Federal. 1. Verificada a situação de desigualdade em que se encontram os servidores impetrantes, tal em relação a ocupantes de cargos iguais ou assemelhados de outros tribunais, portanto, desigualdade entre iguais, cabe ao Poder Judiciário dirimir a questão, assegurando, em consequência, a isonomia de vencimentos. A Constituição de 1988, no artigo 39, parágrafo 1º, dispõe sobre a isonomia, assegurando-a, talvez na forma da lei, e a Lei 8.112 de 1990, se necessária para a eficácia e aplicabilidade da norma constitucional, tornou-a eficaz e aplicável. Segurança concedida com efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento da ação,
ministro Nilson Naves. Vejam, o Estado do Maranhão fere o princípio da isonomia porque trata de maneira desigual os iguais. Os professores contratados são professores, exercem as mesmas funções e atribuições dos professores de carreira. Não caberia fazer essa distinção salarial tão grave a ponto de impingir aos contratados menos do que da metade do que ganham os professores de carreira. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito ao princípio da reserva legal. Para a fixação de salário, remuneração, proventos de um modo geral, na administração pública, deveria a administração pública, estipulá-los através de lei específica, lei em caráter estrito, lei proveniente de processo legislativo. No Estado do Maranhão, a remuneração dos professores contratados é fixada por decreto assinado pelo chefe do executivo, violando claramente, frontalmente, essa disposição constitucional. A nosso ver, atacável pela via judicial. É isso, pessoal. A nosso ver, sob a nossa análise, os professores contratados têm direito sim a receber a gratificação de atividade de magistério por desempenhar a regência de classe e estar em situação jurídica exatamente igual à dos professores de carreira do Estado do Maranhão. E essa gratificação pode ser buscada na Justiça, inclusive com o pagamento de efeitos retroativos. Mais uma vez, espero ter prestado os esclarecimentos e as informações ao professorado do Estado do Maranhão. Obrigado.